Bora falar de futebol! A invencibilidade do Palmeiras caiu e o Bahia conseguiu embalar as 3 vitórias que tanto desejava. Agora, é importante destacar o seguinte: a invencibilidade do Palmeiras caiu, porém, de uma maneira até aceitável para o torcedor. E aí eu vou explicar o porquê já já. Afinal, o que faltou ao Palmeiras para, de fato, sair com um resultado diferente do Allianz? O que faltou para o Palmeiras sair com uma vitória? Não tô nem falando no empate. E foi pouca coisa, tá? E eu acho que isso acaba sendo muito relevante para a análise. Pra gente não olhar só para placar, mas sim para performance. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes eu vou me apresentar para a galera que tá chegando agora no canal do Fragoso. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você tá assistindo é uma delas, ó. Me dá uma moral? Quero chegar em 100 mil inscritos até o final do ano. Já somos mais de 78 mil. Se você ainda não é um inscrito, clica no botão inscrever-se que tá aqui embaixo. Já clica no botão do lado que vai ativar as notificações, esse sininho aqui, tá? Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você com uma análise especial sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E às sextas-feiras tem uma live lá para 11, 11h30 pra gente bater papo ao vivaço. E quem manda no assunto é você pelo chat. Já clica no like para não esquecer também, tá? Bora pro tema do vídeo porque olha só. Quando a gente analisa um resultado, a gente analisa se o resultado foi bom ou ruim. E olhando pro resultado, claro que foi ruim pro Palmeiras. O Palmeiras perdeu pro Bahia, que nesse momento ainda não se sabe qual vai ser a briga do Bahia na competição, mas não entra como um dos favoritos para brigar pelo título brasileiro. E o jogo foi no Allianz Parque, foi com o Palmeiras mandante. Então o resultado é ruim, isso não se discute. Agora, é preciso analisar a performance. O Palmeiras criou. Não dá para dizer que o Palmeiras não teve chances para vencer o confronto. O Palmeiras teve volume. O Palmeiras chegou a empurrar o Bahia para trás. O Palmeiras conseguiu jogar. O Palmeiras conseguiu criar a expectativa de sair vitorioso. Não foi um jogo em que o Palmeiras foi absolutamente controlado, absolutamente travado, pouco criativo, pouco incisivo. E isso gera um consolo para a comissão técnica, para a diretoria, para o torcedor do Palmeiras, de que a equipe está no caminho certo, porque o resultado não necessariamente está no controle. Agora, é bom destacar o seguinte, eu falei no vídeo pré-jogo, eu falei no vídeo em que eu analisei as duas equipes antes da partida, que o Bahia, por mais que os resultados não fossem dos melhores, vinha com as duas vitórias buscando embalar, buscando dar uma resposta no Brasileiro e com ótimas peças à disposição. E claro que mostrou isso no Allianz Parque. Um Bahia com um Jean Lucas muito incisivo, um Bahia com um Ademir muito rápido, um Bahia com o toque de bola que é costumeiro das equipes do Rogério Ceni, principalmente com um bom meio-campo que tem o Caio Alexandre com o camisa 5, que tem as enfiadas de bola. É um jogador que tem um bom passe. É um Bahia do Everton Ribeiro. É o Bahia do Eric Pulga e do Luciano Juba pelo lado esquerdo. É um time bom. É um time competitivo, com peças no banco de reservas que entraram ao longo do confronto. E é muito curioso o seguinte, né? Dificilmente uma equipe chega ao Allianz Parque para jogar na trocação, para jogar para cima do Palmeiras, para jogar de igual para igual, no sentido de não atuar de maneira bastante cautelosa buscando só os espaços. O Bahia não buscou só os espaços, o Bahia buscou jogar, o Bahia buscou se impor, o Bahia o tempo todo, inclusive no segundo tempo, fez alterações, o técnico Rogério Ceni, para vencer a partida. Mas para a gente olhar um pouquinho para o confronto em si, olha só. O Palmeiras finalizou ao longo do confronto, e por isso teve volume, 21 vezes. Mas aí você vai me perguntar, o que faltou, Fragoso, então? Foi sorte? Foi sorte, mas também foi competência. Porque das 21 finalizações do Palmeiras ao longo do jogo, só 2 na direção do gol. E quando eu falo que faltou competência também, diferentemente do que, por exemplo, o Gustavo Gomes falou na zona mista, eu estou falando sobre algumas finalizações, principalmente a primeira, que poderiam ter mudado completamente a história do jogo. O Bahia finalizou 11 vezes. Vamos colocar aí arredondando metade do que o Palmeiras finalizou? E foram 5 na direção do gol. Inclusive o goleiro Everton apareceu mais do que o Marcos Felipe por conta da pontaria do Bahia. E por conta da ausência de pontaria do Palmeiras durante o confronto. Isso não dá para negar. E às vezes, claro, a sorte acompanha, às vezes não, quase sempre a sorte acompanha os competentes. O Bahia acertou mais a direção do gol, uma delas entrou. O Palmeiras teve dificuldade de colocar a bola na direção do gol e foi isso que faltou. Porque olha só, o Maurício, e é o lance que eu falei agora,
o lance que poderia mudar completamente a história do jogo, logo no começo da partida teve a chance de abrir o placar numa bola que o Felipe Anderson cruza, o Facundo briga de cabeça, não consegue de fato cabecear na direção do gol, mas nessa briga a bola sobra para o Maurício dominar no peito e bater por cima do gol na entrada da pequena área. Isso poderia mudar o jogo. E aí vai da competência da finalização ali naquele momento. Não estou falando que o Maurício é incompetente, mas estou falando que ele não foi competente naquela finalização. Depois, o Palmeiras tem uma jogada em que o Facundo dá um chapéu depois de uma inversão de jogada do lado direito para o lado esquerdo. Ele acha o Maurício que inteligentemente dá uma casquinha para o Flaco soltar a perna canhota de primeira, mas um desvio pequeno na bola do zagueiro faz com que ela saia raspando a trave esquerda do Marcos Felipe. Se não houvesse esse desvio, não dá para saber se o Marcos Felipe chegaria. Um bom lance do Palmeiras. Esses dois lances do Palmeiras no primeiro tempo foram os melhores. E o Bahia criou também, porque jogou de igual para igual, como eu disse, mesmo tendo menos volume e menos finalização, para colocar a bola na rede. Teve o Eric Pulga chegando 2 vezes na linha de fundo, uma delas ele cruza, bola raspando muito próxima ao gol, o Everton consegue encaixar antes de chegar alguém empurrando para o gol, e na outra é o Giai quem corta a finalização do Eric Pulga no carrinho, já dentro da grande área. E o William José acaba perdendo uma bola, furando, numa boa jogada do Caio Alexandre, achando o Ademir nas costas do Piquerez. Foram 3 boas oportunidades, podemos dizer, o Palmeiras 2 boas oportunidades, mas ninguém foi competente ali para colocar a bola na rede. Ninguém no primeiro tempo conseguiu fazer valer as dinâmicas que escolheu para buscar o gol. Mas o jogo foi movimentado. No segundo tempo, o Palmeiras passou a empurrar mais o Bahia para trás. E o Bahia não conseguiu criar volume como criou no primeiro tempo, embora eu tenha citado só as melhores chances, tá? O Palmeiras teve outras chances, o Bahia também teve outras chances, mas não tão claras quanto essas 3 que eu citei. E aí no segundo tempo, com os 2 times buscando o ataque, foi bem interessante ver as alterações que os técnicos fizeram. E por isso o jogo foi muito bom. O Abel Ferreira, por exemplo, ele coloca em campo Vitor Roque, coloca em campo Estevão, coloca em campo Paulinho. 3 homens de frente buscando o resultado. O Rogério Ceni responde na mesma medida. Ele coloca em campo o Lúcio, que é o artilheiro da equipe. Ele coloca em campo o Cauli, que é um grande passador da equipe, muitas participações em gols, eram 5 até agora, foi para 6. Ele coloca em campo o Kaique, que é um jogador de velocidade para buscar o gol. Ele coloca em campo o Eric, que é um volante, mas que tem 7 gols na temporada. Então, as respostas dos treinadores no segundo tempo foram: eu quero vencer o jogo, eu quero levar os 3 pontos. E depois dessas alterações mais ofensivas, eles encorparam o meio-campo, né? O técnico Abel Ferreira colocou o Lucas Evangelista e o Emiliano Martinez para dar uma encorpada no meio-campo, e o Rogério Ceni colocou o Acevedo, que é um volante mais camisa 5. Ao longo do segundo tempo, o Palmeiras teve melhores oportunidades construídas do que o Bahia. Vou colocar 3 claras contra uma, e essa uma oportunidade clara do Bahia foi o que faltou ao Palmeiras, a eficácia. Ah, Fragoso, o Bahia teve uma paulada de fora da área. É verdade, uma paulada que bateu no travessão. O Everton Ribeiro acaba achando ali, me fugiu agora quem finalizou, mas ele solta uma pancada, acho que foi o William José. Ele solta uma pancada, saindo, inclusive, foi ele mesmo, saindo inclusive da grande área, numa jogada ali fortuita. Mas construção, jogar no campo de ataque, foi o Palmeiras, que teve 13 finalizações a 5 no segundo tempo. E aí, para citar as 3 mais relevantes, e aí tem a questão da sorte acompanhar a competência, o Palmeiras teve o Estevão finalizando. O Estevão não foi tão bem ao longo do jogo, tá? Não ganhou muitos mano a mano, mas quando ele ganha, ele gera um lance de perigo. E ele ganhou em um lance em que ele bateu forte de canhota, o goleiro Marcos Felipe fez uma defesa, uma das 2 que fez ao longo de 21 finalizações, e isso pesa. Isso pesa para o Palmeiras não ter a pontaria para fazer o seu volume e gerar perigo para o goleiro. O Marcos Felipe fez a defesa e o Flaco bateu de perna canhota no rebote para fora. A outra bola tem o Paulinho e o Estevão tabelando, com um cruzamento que vem na direção do Flaco, ele ganha de cabeça do zagueiro e a bola passa raspando a trave direita do Marcos Felipe. E por fim o Vitor Roque, recebendo um cruzamento do Estevão pela direita, depois de um belo passe do Richard Rios, e aí o Vitor Roque solta uma pancada e o Eric salva embaixo da linha. O Palmeiras poderia ter aberto o placar com o Vitor Roque, com o Flaco 2 vezes, com o Maurício no primeiro tempo. Poderia.
com o Flaco no primeiro tempo, mas no detalhe de não acertar na maioria das finalizações a direção do gol, isso acaba pesando. O Bahia teve essa paulada no travessão com o desvio do Benedetti, de cabeça, no começo do segundo tempo, e depois não conseguiu mais aproveitar os contra-ataques, e por isso o Palmeiras foi melhor no segundo tempo. Ao longo de todo o segundo tempo, o Palmeiras é quem joga no campo de ataque, o Palmeiras é quem consegue trocar passes, cruzar algumas bolas na área, o Estevão teve uma chance de cabeça, o Flaco teve outra que eu não citei como uma grande chance porque ele acaba não cabeceando bem, mas é o Palmeiras quem aperta e empurra o Bahia para trás, mesmo o Bahia tentando jogar para frente, com as alterações que o Rogério fez para manter a equipe sem ficar acuada. Mas o Palmeiras vai jogando para frente, vai criando oportunidades e desperdiçando. E aí, vem a eficácia que faltou ao Palmeiras. Na jogada de tabela entre o Kaique e o Cauli, o Lucas Evangelista, frio no jogo, desliga da marcação do Cauli. O Kaique consegue dar o passe e o Cauli de primeira dá o tapa, justamente na jogada que é muito treinada pelo Bahia, e o próprio Kaique falou na zona mista isso. E nesse passe que ele dá, na cara do gol, ele coloca a bola na rede. O Bahia, com a eficácia, leva os 3 pontos. Mas se o Palmeiras houvesse vencido o jogo, não seria um resultado que não contaria a história do jogo. Foi um jogo equilibrado, foi um jogo em que as equipes tiveram suas oportunidades de gol, jogaram para frente para ganhar, e quem foi mais eficaz foi o Bahia, que com metade das finalizações acertou 5 vezes a direção do gol, o Palmeiras 2, e colocou a bola na rede em uma delas. Vou trazer a conclusão aqui do porquê eu acho que essa análise, esse resultado, não é uma notícia ruim para o Palmeiras, é uma belíssima notícia para o Bahia, que venceu um jogo fora de casa contra o Palmeiras, que deve lutar pelo título. Poucos times devem tirar pontos do Palmeiras como mandante ao longo do ano, mas o Palmeiras como mandante tem dado algumas osciladas. Isso é assunto para o vídeo de amanhã, tá? Mas para o vídeo de hoje, que é em cima do jogo, eu vou falar um pouquinho do porquê eu acho que o Palmeiras tem boas notícias aí para colocar nessa análise. Antes, eu quero deixar aqui o recado do meu professor de inglês, o Teacher Jay, tá? Pode colocar na tela aqui o Teacher Jay, porque ele é o meu professor de inglês e pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol. Ele é bilíngue. Aulas online, particulares, hora marcada, você faz onde você quiser e sem aquela timidez de ter várias pessoas juntas ali, não sei se eu tô à vontade para testar meu inglês, testar meu espanhol. Não, você e o Teacher Jay ali batendo papo de acordo com o seu objetivo. Então não é aquela aula fechadinha de apostila. Não. O que você quer aprender de inglês ou de espanhol? Tem um objetivo específico? É para uma viagem? Ele prepara uma série de aulas. É para reunião de negócios? Ele prepara uma série de aulas. Quero desenvolver o idioma a longo prazo? Ele prepara para você também uma série de aulas. Então, bata um papo com o Teacher Jay, o meu professor de inglês, que pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol também. Então a conclusão para mim é muito simples em relação a esse jogo. É um Palmeiras que de fato fez um jogo bom, criou, assim como o Bahia também conseguiu incomodar o Palmeiras e foi mais eficaz. Agora, as boas notícias, elas são para o torcedor do Palmeiras de que o time mostra um futuro com perspectiva de voltar a embalar boas vitórias. Não foi um time que emperrou, não foi um time que mostrou dificuldades, foi um time que inclusive viu o Paulinho entrar bem mais uma vez, viu o Vitor Roque entrar bem, apesar de jogar pelo lado esquerdo, e convenhamos, me parece que o ideal seria o Paulinho cair um pouco mais para o lado esquerdo e o Vitor Roque mais centralizado, embora o Paulinho tenha feito a função de segundo atacante. O Maurício voltando, mesmo que numa atuação frágil, quase foi decisivo. O Felipe Anderson numa atuação muito abaixo. O Felipe Anderson voltando a atuar bem pelo lado direito e é o que é a tendência. O lado direito vai crescer ainda mais. Então, o próprio Flaco, que acabou jogando bem, aparecendo, criando as suas próprias oportunidades, não foi eficaz, mas vem numa boa fase e pode embalar. Então, as boas notícias são: o Palmeiras, apesar de não ter conseguido o resultado, que não está no controle do time, conseguiu uma boa performance. E essa é uma notícia boa, pensando a longo prazo, pensando em campeonato de maratona, de pontos corridos, e pensando também em próximos jogos decisivos que vêm por aí. Não é um momento de crise, longe disso, a derrota não expõe um problema do Palmeiras em termos de criação, em termos de ser um time muito fácil de ser agredido, nada disso. É um Palmeiras que jogou bem, sim. Viveu uma boa performance, mas não viveu um bom resultado. Claro que você pode discordar aqui embaixo nos comentários ou concordar, agregar alguma coisa. Fique super à vontade para deixar aqui na caixa de comentários o seu. E claro,
não se esqueça de clicar no like e clicar no hype. Esses botões estão aqui embaixo e mostram para o YouTube que o trabalho é bem feito. Vai ser muito importante o seu clique nesses dois botões. Se quiser ser membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro e conhecer os planos para apoiar mensalmente o trabalho que eu faço por aqui diariamente. Combinado? Conto com a sua audiência. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Deixe seu comentário aqui embaixo, hein? Bora falar de futebol.